Olá! Para aqueles que não me conhecem, sou a professora Leila Zimmermann. Nós falamos em 3 aulas anteriores sobre os princípios aplicados ao processo civil e ao processo do trabalho. E hoje, especificadamente, estaremos falando sobre as fontes aplicadas ao processo civil e ao processo do trabalho. Vamos lá? Existem 2 tipos de fonte: a fonte formal e a fonte material. A fonte formal, ela também é chamada de fonte direta ou imediata, e a fonte material é chamada de fonte mediata ou indireta. Mediata, que depende de uma mediação para que ela possa ser aplicada. Então, ela é aplicada de forma indireta. A formal, ela é de forma direta, ela já vem pronta, então é somente aplicá-la. Quais são essas fontes formais imediatas e diretas? Então, vamos lá? Nós temos a Constituição Federal, nós temos as leis, nós temos os decretos, as resoluções, o regimento interno, enunciados de súmulas vinculantes, decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência para os tribunais, se tornam vinculantes para os tribunais. O que nós pensamos? No primeiro instante, nós verificamos que as fontes formais são aquelas que estão no nosso ordenamento jurídico, são aquelas que são aplicáveis, elas possuem existência e a eficácia no mundo jurídico. Essas legislações, resoluções, a lei propriamente dita, ela tem que passar por uma certa formalidade para que ela possa ser aplicada. Segundo a classificação de Kelsen, nós temos atos normativos primários e atos normativos secundários. Os atos normativos primários, nós temos a lei, as medidas provisórias, as leis delegadas, leis complementares, leis ordinárias, resoluções, decretos autônomos, aquele previsto no artigo 84 da Constituição Federal, inciso 6º, os regimentos internos da Câmara dos Deputados, regimentos internos do Senado Federal, regimento interno dos tribunais. Então, essas são as fontes primárias previstas na nossa Constituição. Será que tem mais alguma fonte que poderíamos classificar como primária? Temos. Nós temos ainda os tratados internacionais de direitos humanos, nós temos ainda os tratados de direito comum. Os tratados de direitos humanos são aqueles previstos no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os tratados de direito comum são aqueles previstos no artigo 5º, parágrafo 2º. A Convenção Americana de Direitos Humanos, realizada em São José da Costa Rica, então é o pacto chamado de Pacto de São José da Costa Rica, com a inserção do parágrafo 3º do artigo 5º, inserido com a emenda constitucional número 45 de 2004, ela veio dar proteção aos direitos humanos, dando a ele status de emenda constitucional no momento que ele passa pelo quórum qualificado previsto na Constituição Federal, né? Então, essas são as fontes em que se vale tanto o processo civil quanto o processo do trabalho. E os atos normativos secundários são o quê? Decreto regulamentar,
previsto no artigo 84, inciso 4º, circulares, instruções normativas, pareceres. Então, esses são exemplos de fontes formais que são aplicados tanto no processo do trabalho quanto no processo civil. Vamos verificar como é aplicado, como funciona a aplicação dessa legislação, dessa fonte formal. O artigo 769 da CLT fala: nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Veja que as fontes do direito comum, qual que é o direito comum? O direito processual civil. Então, as fontes do direito processual civil, ela será aplicado no processo do trabalho. Então, o Código de Processo Civil será aplicado no processo do trabalho, quando for compatível. Então, tem que haver compatibilidade para ser aplicado o CPC. E no artigo 15 do CPC, nós podemos verificar que, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Veja, então, essas fontes serão desde que haja compatibilidade. O próprio CPC, ele no artigo 15, ele dispõe que há possibilidade da aplicação do CPC ao processo do trabalho, às questões trabalhistas, que é a justiça especializada. Quando nós temos o direito comum, que é o processo do trabalho, processo civil, e a justiça especializada, que é a justiça do trabalho que nós estamos vendo neste momento. E com relação a essa norma supletiva e subsidiária, o Código ele foi omisso em dizer o que é essa supletividade e essa subsidiariedade. Então, cabe a quem? Aos doutrinadores, aos estudiosos do direito, dizer quando é uma norma supletiva e quando é uma norma subsidiária. Que essas normas supletivas é quando existe a norma, mas ela necessita de complementação. Então, o CPC ele não veio especificar o que era norma supletiva e norma subsidiária. Mas existe duas correntes, existe um celeuma entre a discussão a respeito do que é essa norma subsidiária e essa norma supletiva. A corrente majoritária, ela define que a norma supletiva é aquela que existe a norma, mas ela precisa ser complementada. E a mesma corrente defende que a norma subsidiária há uma omissão por parte do legislador, necessitando então buscar outros institutos para que o juiz possa aplicar a norma. Então, para que ele possa aplicar uma norma, é necessário fazer o quê? Uma integração da norma. É necessário buscar a hermenêutica jurídica para que se possa decidir um litígio, dando provimento para que solucione o conflito de interesses entre as partes. O juiz, ele não pode deixar de julgar, ele não pode alegar a non licet. E o que é non licet, professora? Non licet é o quê? Ele vem do latim, não está claro. É uma expressão advinda do direito romano que se aplicava no caso em que o juiz
não encontrava nítida resposta jurídica para fazer julgamento e, por isso, deixava de julgar. Então, o juiz não pode deixar de julgar, até porque o artigo 140 diz o seguinte: o juiz não pode deixar de julgar alegando que não existe norma. Ele não pode aplicar o non licet. Ele não pode deixar de dar o provimento jurisdicional. Então, analisando, ele vai ter que buscar uma integração das normas, ele vai ter que resolver esse conflito buscando em outros atos normativos, seja atos normativos primários, seja atos normativos secundários, dentro da fonte formal e ou então da fonte material que nós iremos falar. Então, ele tem que buscar uma solução. Então, ele vai buscar na hermenêutica jurídica, ele vai tentar fazer uma integração da norma, ver a norma como um todo, de forma sistemática. Nós sabemos que o direito é uno, ele é um único, mas vocês devem estar me perguntando, mas professora, existe o direito civil e direito administrativo, direito penal, direito processual do trabalho, processual civil, processual penal. O direito é dividido em disciplinas para fins didáticos, para que você possa entender. Mas no final, no frigir dos ovos, ele é uma coisa só. Então, o juiz tem que analisar o direito como um todo, de forma sistemática e aplicar a norma conforme a situação, conforme o caso. Além de não poder alegar o non licet, existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, princípio este que já foi abordado numa das primeiras aulas. Com relação às fontes materiais ou mediatas ou indiretas, nós temos os fatos históricos, econômicos, religiosos, sociais, políticos. Esses fatos servem de orientação para que o legislador possa adotar uma posição clara sobre o tema. Então, não existe uma norma escrita pronta, ele vai buscar através de situações que já ocorreram, através de jurisprudência, através da doutrina, através de fatos que ocorreram, para que se possa dar uma solução àquele litígio, através da equidade, né? Então, os costumes, tudo isso vai influenciar o legislador para que se tenha uma norma. Mas quando o juiz resolver dar uma solução àquela lide, ele vai buscar também os princípios gerais de direito, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, tudo isso ele tem que levar em consideração para que ele possa dar um provimento judicial, para que ele possa solucionar uma lide. Importante, vou destacar aqui com relação à norma supletiva e à norma subsidiária. Com relação a essas correntes, né, que eu falei, que existe a corrente majoritária, existe um celeuma a respeito disso, existe a corrente minoritária, que diz que a supletiva é aquela que há omissão e a subsidiária é aquela que não há omissão, mas precisa de uma complementação. Essa é a corrente minoritária. A corrente majoritária diz ao contrário, que a supletiva é aquela que existe a norma, mas ela precisa ser complementada, e a subsidiária é quando não existe a norma. Analisando a questão, eu sou adepta a esta corrente, a corrente majoritária, mas por quê? Vamos ver algumas situações jurídicas
para que possamos analisar esta questão, esse celeuma jurídico existente entre correntes doutrinárias. O artigo 22 da Constituição Federal, quando fala da competência para legislar, nós temos o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. E ainda o artigo 24 diz o seguinte: compete à União, os estados, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre matérias gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Veja que quando o artigo 22, em seu parágrafo único, que a União pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, é uma situação de supletividade. Por quê? Porque lá no 24, ele fala que a competência para legislar sobre normas gerais é da União e não exclui a competência suplementar dos estados. Então, o estado ele pode sim legislar, ele pode, mesmo que haja omissão da norma, ele pode legislar, mas isso não tira a competência que é da União. Quem legisla sobre normas gerais é competência da União. Os estados, Distrito Federal, vão legislar sobre competências específicas da União, dos estados e Distrito Federal. Só que, veja que não há uma legislação. Então, o estado, a União dá poderes para o estado legislar questões específicas, sendo o Estado detentor do poder para legislar sobre normas gerais. Então, veja que a própria Constituição fala em norma suplementar. Então, ele dá essa atribuição ao Estado, mas ele continua com aquele poder em editar a norma geral. Se a norma específica que o Estado venha editar for contrária à norma geral que posteriormente seja editada, consequentemente essa norma específica ela perderá a sua eficácia no mundo jurídico, porque se nós temos uma norma geral, seja ela editada posteriormente, a norma específica tem que haver uma subsunção entre a norma geral e a norma específica, porque se não houver essa subsunção, consequentemente essa norma específica ela perderá a sua eficácia. E ainda no artigo 889, ele fala da CLT, ele fala aos trâmites incidentes do processo de execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O que quer dizer isso? Quer dizer que no processo do trabalho não existe uma legislação específica dentro da CLT que vá regulamentar o processo de execução. Mas a própria CLT, ela não é omissa, ela diz que deve-se adotar o quê? A legislação dos executivos fiscais. Então, e vamos ver o que o executivo, a Lei 8.630, diz a respeito disso. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente
pelo Código de Processo Civil. Veja, então o processo do trabalho tem que ser suplementado pela Lei 6.830. Consequentemente, se for omissa a Lei 8.630, ela tem que se basear aonde? Através do direito comum, através do Código de Processo Civil. Então, lá o Código de Processo Civil vai tentar resolver aquela situação que não está prevista na CLT, que não está prevista na Lei de Execução Fiscal, que pode sim estar prevista, pode, né? Porque se não estiver, tem que, através dos costumes, através das fontes materiais, dos costumes, da jurisprudência, da doutrina, dos princípios gerais de direito, vai buscar uma solução, né? O princípio da integração, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele vai buscar essa integração através dessas normas, né? Então, veja, se não existe a norma, aí sim estamos falando em subsidiariedade. Se existe a norma, consequentemente, nós estamos falando em supletividade. Então, o processo do trabalho, ele fala que deve ser seguido a lei 8.630. Consequentemente, ela vai se complementar com a lei 8.630. Mas se não existe nada na lei 8.630, vai se buscar no direito comum, no direito processual civil, como ela própria diz, subsidiariamente. Então, se houver uma omissão daquela norma, vai se buscar o processo civil. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!